com a moderação da jornalista Cristina Esteves, o debate sobre o setor das aeronaves não tripuladas, investigação e serviços. Mais uma vez, muito boa tarde. Entramos no último painel de debate. Este um bocadinho diferente do que tem sido usual, já que não vai propriamente haver debate, a não ser no fim com uma ou duas questões que colocarei, já que cada um dos intervenientes vai falar sobre esta matéria, sobre o setor das aeronaves não tripuladas, durante sensivelmente 10 minutos. Eu penso que será do interesse de todos e é uma maneira de acabarmos da melhor maneira este segundo dia de trabalhos. Passo a chamar ao palco Jorge Diniz, da EDP Lablac. Também André Moura, CEO da Prodrone. Sandra Antunes, finalmente uma mulher num painel de debate. Exatamente, obrigada. E Pedro Gamboa, professor da Universidade da Beira Interior. E Gonçalo Matias, que acabou de fazer uma excelente apresentação, mas que também vai fazer parte deste painel sobre o setor das aeronaves não tripuladas. Olá a todos, passo a cumprimentar, antes de se sentarem, nós já nos cumprimentámos. Boa tarde. Sandra, bem-vinda, a primeira mulher aqui a sentar-se. Muito bem, fazer-me companhia. Assim aqui. Olá, Gonçalo. Vamos então começar, faça favor. Sendo que quem vai falar primeiro é o Jorge Diniz, presumo que queira ir até ao púlpito. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização do Portugal Air Summit o desafio lançado à EDP Lablac e a oportunidade de estarmos aqui. Vou fazer muito rapidamente um enquadramento do que é a EDP Lablac, como é que ela se enquadra no grupo EDP, porquê dos drones numa empresa como a EDP, depois falar um bocadinho aquilo que temos feito no âmbito dos drones e o que é que estamos a preparar agora de futuro ou concluir agora nesta segunda fase. Portanto, passando então à EDP Lablac. A EDP Lablac é uma empresa de laboratórios do grupo EDP, é uma empresa que está sediada em Sacavém, onde tem laboratórios desde a parte de testes e ensaios, que são laboratórios de eletricidade, temos a possibilidade de ensaiar todos os equipamentos que existem na rede de transporte e distribuição de energia em Portugal, desde a muito alta tensão da REN até à baixa tensão da EDP Distribuição ou dos municípios. Temos também um laboratório de ambiente onde nós temos toda a análise das águas de processo ou águas de albufeiras que existem no nosso país, nomeadamente das albufeiras da EDP Produção. Temos uma área de qualificação e inspeções onde nós trabalhamos na questão da qualificação dos materiais que são inseridos na nossa rede. Temos a área de consultoria energética, que é a área onde eu estou neste momento, que faz desenvolvimento de alguns projetos tecnológicos. Neste caso também os drones entraram neste âmbito. A EDP Lablac é uma empresa certificada, mas mais do que a certificação habitual, que já vai sendo habitual hoje em dia, é uma empresa que tem vários laboratórios e ensaios acreditados, segundo normas como a 17025. O enquadramento da Lablac, eu vou ter que acelerar um bocadinho, senão vou escutar aqui o tempo. O enquadramento na Lablac, a Lablac está posicionada como o centro tecnológico do grupo EDP. Portanto, é na Lablac que partem grande parte dos trabalhos de foro tecnológico e científico na Lablac, do grupo EDP. É na Lablac que nós temos as parcerias com as universidades e, portanto, tenta-se fazer com que a entrada de alguns especialistas em várias temáticas que seja feita pela Lablac e depois então vão para as unidades de negócio consoante os trabalhos que têm em mãos. Nós fazemos aqui um bocadinho de papel transversal em todo o grupo EDP. Aparecem aí algumas das empresas do grupo EDP com as quais trabalhamos. Neste momento, creio que trabalhamos com todas as empresas do grupo EDP, prestando serviços desde a área de consultoria até às questões laboratoriais, como eu referi há pouco. A Lablac também tem aqui um papel essencial, importante no mercado nacional de energia, com parceiros, alguns deles institucionais, com a indústria, com os fabricantes. Portanto, e neste momento há várias instituições que contam com a Lablac no seu dia-a-dia. Porquê dos drones no seio da Lablac? Nós atualmente inspecionamos mais de 20 mil quilómetros de linhas aéreas por ano.
desde a inspeção visual à inspeção termográfica, à detecção de distâncias, portanto, de obstáculos às linhas. Portanto, fazemos toda essa caracterização das faixas das linhas e das linhas, portanto, rede de transporte e rede de distribuição. Esta atividade tradicionalmente é feita com recurso a helicópteros, devido à extensão que estamos a falar de 20 mil quilómetros. Paralelamente, também fazemos a inspeção de alguns centros produtores de instalações de centros produtores e de redes de energia, como subestações, centrais e postos de transformação, portanto, equipamentos ligados portanto, aos ativos do grupo EDP. Porquê dos drones na Lablec? Portanto, partindo desta atividade que descrevi e com os objetivos de minimizar o risco de operação na inspeção das linhas elétricas e não só, melhorar a qualidade dos dados que nós estamos a recolher, não só pela proximidade que conseguimos aos ativos pela utilização de drones, mas como também pelos ângulos fora do habitual que nós conseguimos com recurso aos drones, poder fazer estas inspeções aéreas que tradicionalmente fazemos com helicóptero e que não é possível sobrevoar com um helicóptero algumas instalações que com um drone podemos realizar, portanto alargar o âmbito das inspeções também a outro tipo de instalações. E reduzir os tempos de intervenção, portanto, em algumas situações de detecção de defeitos ou de eliminação de anomalias. Isto tudo com um objetivo essencial, que é garantir elevados índices de qualidade no serviço que disponibilizamos aos nossos clientes. O que é que nós fizemos até ao momento? Tirando partido de uma relação institucional entre o Grupo EDP e o Inesc-Tec, decidimos, portanto, em 2015, dar arranque a um projeto de drones com o objetivo de avaliar o potencial da tecnologia. O tema dos drones é um tema que já está na Lablec há muitos anos. Em 2005 eu fui para a Lablec e já se falava de drones. Eu creio que nestes últimos anos a tecnologia cresceu e evoluiu de tal maneira que já podíamos materializar algumas coisas. Portanto, foi a altura certa, com as parcerias certas, para darmos este passo. O que é que nós fizemos com este objetivo de aferir o potencial da tecnologia? E aparecem ali algumas imagens exemplificativas. Portanto, fizemos inspeção de linhas aéreas, fizemos inspeção de subestações, aerogeradores, fizemos levantamentos de nuvens de pontos de lidar em leitos de rio, neste caso foi um troço de rio ajusando de uma barragem na qual estávamos a fazer o estudo de caudais ecológicos e começámos também uma análise por termografia de painéis fotovoltaicos. É um tema que na literatura não está muito explorado e que nós temos estado a dar alguns passos recorrendo aos especialistas que nós temos na Lablec nesta área da termografia. O que é que temos em curso neste momento e com uma data de conclusão prevista para o próximo mês de junho? Fruto dos testes que nós fizemos com os nossos clientes, chegámos a algumas conclusões que era necessário robustecer a plataforma, tanto a nível de sensorização como a nível de imunidade aos campos eletromagnéticos, entre outros, e aumentar algumas características da performance do equipamento com que estávamos a voar. Tanto a nível da parte de sensorização, demos um salto qualitativo, foi uma das principais questões que nos foi levantada pelos nossos clientes, como depois também a nível da parte de todo o sistema de controle de voo que, embora tivéssemos com recurso ao laboratório, tivéssemos feito testes exaustivos, no caso de concretizando agora das compatibilidades eletromagnéticas e imunidades eletromagnéticas, houve algumas situações que detectámos que necessitámos de um grau superior, porque as inspeções que tradicionalmente fazemos com o drone são em locais ou na vizinhança de campos eletromagnéticos, forçosamente, que é onde os nossos ativos da rede elétrica estão. Portanto, estamos a dar um salto considerável a nível deste procedimento do nosso drone a estas dificuldades. Há aqui um objetivo que eu não me canso de realçar. O nosso objetivo é de realizar estes projetos em estreita articulação com as autoridades, e aqui uma palavra de apreço à ANAC, que tem tido uma capacidade de resposta aos nossos pedidos, eu creio que às vezes até um bocadinho abusatórios, mas tem tido uma capacidade de resposta extraordinária e que muito agradecemos, como a Autoridade Aeronáutica Nacional, com quem também temos tido alguns contactos e que também tem sido de uma competência extraordinária.
E há aqui outro aspecto que é fundamental para o Grupo EDP, que é o garantir da segurança e a proteção garantir da segurança e das pessoas e bens. Portanto, é um aspecto que é primordial. Queria só terminar da mesma forma que comecei, agradecendo agora desta vez ao Grupo EDP pela oportunidade que deu à EDP Lab Black de demonstrar que tinha capacidade de levar este projeto avante. Queria agradecer também à equipa do Inesctec, que tem sido incansável no socorro e no atendimento às nossas dificuldades. E, por último, não menos importante, à equipa da EDP Lab Black da Consultoria Energética, que tem feito um trabalho extraordinário. Obrigado. Peço agora para subir ali ao púlpito André Moura, CEO da Prodrone. Muito boa tarde a todos. O meu nome é André Moura e gostaria de vos apresentar um pouco da Prodrone e o que nós estamos a fazer. Mas começar por agradecer pelo convite para participar no Portugal Air Summit, que não só me parece estar a abordar uma temática muito relevante, como toda a organização tem sido absolutamente espetacular. Portanto, um parabéns pela iniciativa. Na Prodrone, nós temos uma visão de qual é o papel dos drones na área comercial muito claro. E embora o nosso nome seja Prodrone, a verdade é que não nos interessa qual é o drone. E já vão perceber porquê. Nós começámos com uma aplicação muito restrita e muito apontada, que é a inspeção das pás de aerogeradores. E chamámos ao nosso conceito Blade Inspections 2.0, a nova iteração de como os assets podem ser inspecionados. Então, e porquê começar com as pás? As pás são um componente absolutamente fundamental da operação e manutenção de aerogeradores. O estado das pás podem ser responsáveis por até 30% da eficiência da turbina. Há um foco enorme em baixar os custos de operação e manutenção. E estamos num ponto de maturidade da indústria onde a operação e manutenção passa a ser cada vez mais preventiva e preditiva em detrimento de ser reativa. Portanto, para-se a turbina quando há um problema, resolve-se o problema. A capacidade de antecipar o problema é fundamental. Também estamos num período no qual o foco de crescimento está cada vez menos no onshore, na terra, e está cada vez mais no offshore, onde os custos e acessos são uma componente enorme da estrutura de custos de ter um parque destes em funcionamento. E na Europa já começamos a ter parques a chegar ao fim do seu ciclo de vida, com 20, 25, 30 anos. Portanto, há um grande potencial e uma grande necessidade de saber precisamente em que estado é que estão estes ativos e como fazê-los durar mais. E, por fim, estamos claramente num momento onde o valor da informação é cada vez superior e a capacidade de armazenar e processar é cada vez maior. Portanto, estamos a passar de procedimentos que eram essencialmente PDFs, outputs, relatórios, e temos agora a capacidade de perceber e organizar os estados dos nossos ativos de uma forma estruturada em base de dados e, a partir daí, extrair informação de grande escala que nos permita perceber tendências e perceber como é que os nossos ativos estão e vão estar. Então, e como é que são inspecionadas as pás tradicionalmente? O método mais antigo e tradicional através do acesso por corda, onde um ou dois inspectores montam um esquema de cordas e fazem rapel ao longo de uma pá que pode ter 40, 50, 60 metros e vão apontando os defeitos conforme descem. É um procedimento caro, implica que a turbina esteja parada 4 a 10 horas e, obviamente, é um procedimento com riscos para a saúde humana. Alternativamente, as pás podem ser inspecionadas através de fotografias a partir do chão. Embora mais rápido e certamente seguro, a qualidade e o tipo de dados que consegue extrair da pá, quando está entre 80 e 150 metros da pá, é muito baixa. E por fim, aos drones, que trazem a promessa de poder agregar o valor de ambas as inspeções. A proximidade do inspetor com a segurança e a robustez da partir do chão. E, no entanto, a penetração desta tecnologia para realizar este tipo de operações ainda é praticamente nula. E temos que ver porquê. O fator limitativo desta operação é o facto de ela ainda estar 100% dependente do piloto. Num dia diferente, com um piloto diferente, com condições de vento diferente, o output da inspeção vai ser completamente diferente. E o que isto significa
é que isto resulta naquilo que nós chamamos de monitoring discontinuities. O cliente, pura e simplesmente, não sabe aquilo com que pode contar quando pede uma inspeção pilotada manualmente. Num dia diferente, com um piloto diferente, resultado completamente diferente. Então, e como é que se resolve este problema? Através da automação. E foi exatamente isso que nós desenvolvemos na ProDrone. Nós desenvolvemos um sistema de voo relativo, onde o drone utiliza os objetos à sua volta como referência para saber onde se colocar. Então o que nós conseguimos ver é um voo regular e consistente, sempre à mesma distância da pá, onde o drone resolve todos os problemas de navegação e de recolha dos dados de forma consistente e segura. E o nosso sistema não só faz o trajeto ao longo da pá, como faz as rotações entre os vários lados da pá, resultando numa cobertura total da mesma entre 7 e 9 minutos por pá. Mas isto é só metade do problema e, consequentemente, só é metade da nossa solução. Porque o que o nosso cliente quer saber é em que estado é que estão as suas pás e quais é que são os próximos passos a fazer. Então nós desenvolvemos uma plataforma cloud onde nós colocamos todos os dados, fazemos processamento de imagem onde fundimos as imagens e os dados de voo para fazer uma reconstrução digital da superfície de cada uma das 4 superfícies da pá, com uma resolução submilimétrica. Atualmente estamos a trabalhar com resoluções entre os 0,4 e os 0,7 milímetros por pixel e estamos neste momento a fazer esforços para reduzir isso ainda mais. Para além de agregar os dados, fornecemos todas as ferramentas para que os inspectores possam anotar e classificar e gerar relatórios diretamente na plataforma. Para além disso, o dono dos ativos tem agora uma plataforma centralizada onde pode saber, a qualquer momento, de qualquer ponto no planeta, exatamente em que estado é que são os seus ativos e quais é que são os próximos passos. A nossa direção em relação à plataforma será também cada vez mais no sentido da automação, de podermos identificar os danos e classificá-los automaticamente. Então, a solução da ProDrone é única no sentido em que engloba o voo autónomo do drone e a recolha dos dados, a nossa Ground Control Station, que agrega e prepara os dados para serem colocados depois na nossa plataforma cloud, onde são gerados os relatórios e é entregue o deliverable ao cliente. E nós garantimos neste momento uma inspeção inteira de uma turbina no espaço de 1 hora, incluindo o tempo de montagens e de saída, o que é pelo menos 3 vezes mais rápido e 5 vezes mais económico do que as alternativas atuais. E o mercado? Ora bem, o mercado eólico é um mercado que tem estado em expansão ano após ano desde o seu início. Hoje em dia há mais de 1 milhão de pás a gerar continuamente no mundo e espera-se que o crescimento assim continue. O mercado de inspeção de pás com drones estima-se que venha a ser um mercado de 6 bilhões de dólares nos próximos 7 anos. E, importantemente, a nossa tecnologia de voo relativo pode ser aplicada à inspeção de praticamente qualquer ativo vertical. Sejam chaminés, pontes, postes, qualquer estrutura que seja preciso estar próximo de uma forma consistente e robusta. E qual é o nosso modelo de negócios? Nós, de momento, temos 2. Em Portugal, nós operamos. Nós vamos ao local, operamos os nossos drones, recolhemos os dados e acabamos por entregar o relatório final ao cliente. Mas isto é um modelo pouco escalável. Então, de forma a podermos crescer a nível internacional, temos um modelo de licenciamento, onde encontramos operadores dentro das suas geografias, que conhecem o mercado, conhecem os players e têm as certificações necessárias para operar e operam lá a nossa tecnologia, sendo que a parte de processamento de dados se mantém nossa. Portanto, temos uma componente de recurrent revenue. Até ao momento, o que é que já fizemos? Já lançámos a nossa primeira versão do produto, que está neste momento em operação quer em Portugal, quer no Brasil. Temos neste momento contratos em vigor com a EDP Renováveis e com a Gener, 2 dos principais players do eólico no mercado nacional. E, como também já referi, temos um contrato com um licenciado no Brasil e estamos neste momento em discussões com vários players na Europa para termos uma presença forte no mercado europeu.
Angariámos até ao momento cerca de 340 mil euros em financiamento privado e ganhámos uma série de prémios de inovação, tanto nacionais como internacionais, que nos têm dado uma grande visibilidade. Felizmente, este slide é o mesmo há 2 anos. Nós temos estado consistentemente a atingir as nossas métricas fundamentais de desenvolvimento. Em 2015 lançámos a empresa, fizemos a nossa primeira prova de conceito. No verão do ano passado iniciámos as nossas primeiras inspeções autónomas e este ano estamos completamente operacionais e temos a solução pronta a ser licenciada e operada por terceiros. O objetivo para 2008 passa por uma inspeção 100% autónoma, aquilo que chamamos One Button Operation, onde o drone é deixado à frente da turbina, carrega-se num botão, ele descola e vai aterrar 10 minutos depois com a inspeção integralmente feita. Estamos neste momento a fechar uma ronda de investimento que já está muito próxima do fim. Se por acaso houver aqui alguma entidade que julgue ser importante estar envolvida neste setor, agradecia que me contactassem depois. No entanto, o maior ativo da ProDrone são os membros da sua equipa. Nós temos uma equipa multidisciplinar, super motivada, que tem sido capaz de ombrear com gigantes a nível mundial que estão a atacar exatamente o mesmo problema. E temos o privilégio de ter uma estrutura de apoio, quer do lado técnico, quer do lado de negócios, absolutamente espetacular. Com este crescimento todo e tudo o que se vai passar, não podia deixar de mencionar que estamos neste momento a recrutar. Quer seja na parte de front-end developer, na parte da plataforma, programadores e também processadores de imagem. Portanto, se houver alguém com interesse em juntar-se a este projeto, pedia por favor para me encontrarem depois da apresentação. E para terminar, queria só partilhar convosco qual é que é o nosso mote. O céu não é o limite, é o nosso escritório. Obrigado. Muito obrigada, André Moura. Sandra Antunes, por favor. Ora, então, muito boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer uma apresentação um bocadinho rápida, até porque estou um bocadinho rouca e não estou a conseguir falar muito. Portanto, vou tentar ser extremamente rápida com isto. O meu nome é Sandra Antunes e vou tentar dividir aqui um pouco a apresentação em 2 partes. Numa primeira parte vou falar um pouco sobre a empresa onde estou a trabalhar e numa segunda parte vou falar um bocadinho, tentar falar sobre um tema, sobre o target fencing, que tem a ver também com aquilo que nós estamos a desenvolver. Portanto, Albatroz Engenharia, se calhar em Portugal não somos tão conhecidos quanto isso, e somos mais conhecidos fora da nossa estrutura cá em Portugal. A nossa visão é mesmo estabelecer como ponte entre a investigação e a sociedade, formando parte de uma rede de competências, de territórios e necessidades, e temos por missão fazer a investigação, desenvolvimento e inovação sustentados utilizando alguns parâmetros multidisciplinares. E o que é que isto quer dizer, tanto na visão como na nossa missão? Nós atualmente desenvolvemos equipamentos para fazer algum tipo de monitorização e todo esse desenvolvimento quer por parte de hardware, como também desenvolvemos uma parte de software e fazemos também alguma certificação. Claro que nós, dependendo do tipo de mercados para onde estamos a fazer esse desenvolvimento, temos necessidades diferentes que nos são pedidas por parte do cliente. Portanto, nós temos uma parte dos nossos sistemas que são realmente standard, mas não podemos fazer com que eles sejam standard de um todo, porque as necessidades de cada país ou de cada cliente pode ser diferente e então adaptamos isso à realidade que nos é pedida. Somos assim uma empresa de engenharia e estamos cá realmente para dar resposta àquilo que são as necessidades dos nossos clientes. Como qualquer empresa, temos os nossos valores, seja na inovação, na competitividade por medida, proximidade com os clientes, interligação entre pessoas, empresas e o próprio conhecimento, unidades de investigação, por aí adiante. Falando um pouco sobre a história corporativa da Albatroz Engenharia, tudo começou em 2003, quando o nosso administrador ainda trabalhava, julgo que até era na LabLec, como está aqui um dos nossos colegas, numa unidade de investigação pertencente a essa unidade de EDP. Foi em 2006, então, que foi fundada a nossa empresa, a Albatroz Engenharia.
Em 2007 foi quando já tínhamos um produto de soluções com alguns sensores integrados, e em 2008 foi quando começamos a fazer a nossa internacionalização, passando então para outros países, deixando um pouco só o mercado nacional. Em 2011 já tínhamos alguns serviços, tínhamos um modelo já completamente autónomo para fazer então essas monitorizações. Em 2012 a empresa, com o seu crescimento, tivemos que fazer a abertura de um segundo escritório, e em 2014 obtivemos a nossa certificação da EASA como DOA, como Design Organization Approval. E isto porquê? A partir do momento em que nós estamos a fazer, por exemplo, a monitorização de linhas elétricas, por exemplo, estas são feitas através de helicópteros, e sempre que nós integramos qualquer tipo de payload de sensores num helicóptero, sempre que fazemos alguma modificação, essa modificação é alvo de certificação. Portanto, de forma a ser mais rápida, fazer então esta integração no helicóptero, ao mesmo tempo que estamos a fazer o design, paralelamente já estamos a preparar também a parte da certificação desse mesmo equipamento, nesse helicóptero. Em 2013 tivemos uma primeira abordagem com o MDN, em 2015 também integramos a base de dados do IDD, 2016, com uma ida ao Luxemburgo, entramos na base de dados do NSPA, NATO Support and Procurement Agency. Em 2017, entramos então como associados aqui da associação da APANT, e venham os próximos projetos e os próximos desafios daí em diante. Atualmente, no que toca à inspeção das linhas elétricas aéreas, contamos com mais de 310 mil quilómetros inspecionados com o nosso sistema. Esses clientes, temos clientes diretos em Portugal, em Espanha, incluindo também as Ilhas Baleares e as Canárias. Estamos em França, Canadá, Estados Unidos, e alguns clientes indiretos em Itália, Colômbia, etc. A partir do momento em que o equipamento é vendido, por exemplo, a um cliente, nós deixamos de ter a noção em que países é que ele já está a operar. Sinceramente, é um pouco por aí. Qual é que é a oferta global da Albatross Engenharia? Em termos de software, dado que nós desenvolvemos toda a parte de software, de hardware, de certificação, e temos também integrado também na nossa empresa uma parte de serviços, falando um pouco sobre software, o que fazemos é a integração de sensores com uma sincronização dedicada. Nós não desenvolvemos os sensores, fazemos apenas a integração dos dados que podem ser abstraídos a partir desses sensores. Fazemos o software, mais uma vez, como comecei esta apresentação, dedicado às necessidades do cliente. Portanto, temos que ouvir um pouco quais é que são as necessidades e readaptar então o nosso software a essas necessidades. Fazemos algum design também de interfaces para operações de voo, aquelas interfaces que os inspectores que estão em voo também são desenvolvidos por nós. Fazemos algum processamento de imagem e fazemos também uma análise e otimização de risco. A partir do momento em que temos uma grande base de dados na nossa empresa, podemos também, a longo prazo, fazer alguma análise para conseguir, então, otimizar também um pouco os serviços que se podem fazer para as inspeções. Dentro dos serviços, o que é que isto nos quer dizer? Tem a ver com a análise dos dados num pós-processamento, ou seja, durante o voo nós podemos fazer já um processamento dos dados em tempo real, em que podemos sair do helicóptero e gerar logo um relatório, mas também aparece muito lixo, entre aspas, nesse relatório, portanto é necessário às vezes fazer uma análise e limpar um pouco mais esse relatório, retirar aquilo que não é necessário para o cliente final. Podemos fazer também, nas nossas equipas de serviços, fazer uma reconstrução 3D de infraestruturas, por exemplo. Em termos de hardware, desenvolvemos toda a parte de design de sistemas para poder acoplar os vários tipos de sensores, tanto para aeronaves tripuladas como atualmente já para as aeronaves não tripuladas, com desenvolvimento de payloads em termos de hardware. Design e fazemos também algum design de sistemas robóticos. Por exemplo, nós temos um dos podzinhos, dos payloads, que portanto pode ser utilizado num colete, daqueles coletes do tipo militares. Podem-se fazer inspeções à mão com esse equipamento, podemos acoplá-lo a um drone,
ou podemos até colocá-lo num carrinho desses robóticos e o mesmo payload pode ser utilizado em diversos sistemas. Relativamente à certificação EASA, tal como eu disse, somos uma Design Organization Approval, são só 4 empresas em Portugal com privilégios da EASA para o fazer. E os nossos privilégios são apenas então para sistemas como do tipo de helicópteros. Podemos trabalhar apenas nas CS 27 e 29, ou seja, para helicópteros de pequeno e grande porte. Neste momento eu tenho estado a trabalhar também com a EASA para fazer uma extensão do nosso scope de trabalho, porque atualmente só podemos trabalhar na parte de modificações e design de equipamentos, mas eu quero também avançar com a parte da reparação e estamos a avançar também com uma extensão para os âmbitos como, por exemplo, as CS-23, que é a General Aviation, e também para os OAVs, porque nas nossas FIIs da EASA já temos integrado também a parte dos OAVs, portanto, já nesta fase já consigo trabalhar para os sistemas de OA, não é? Para fazer então essa extensão no nosso scope de trabalho. Considerando então um pouco mais, não os efeitos lúdicos, mas na utilização de drones na indústria. Nós nos últimos anos realmente temos visto, por assim dizer, um boom no desenvolvimento de aeronaves não tripuladas, seja para o setor civil como para o setor militar. Esse crescimento acaba por ser devido então à versatilidade desses equipamentos, ao baixo custo, alguns fatores de segurança que são acrescidos pela falta de humanos na aeronave. Num contexto de utilização, pode ser utilizado, por exemplo, pela polícia, pelos bombeiros, para utilização e inspeção de infraestruturas, para construção tridimensional, fotografia, controle de tráfego do automóvel, por exemplo, catástrofes naturais, para antiterrorismo também, para verificar o estado então de todas as estruturas, para a saúde da vegetação, entre outros que podem ser utilizados para a indústria. Ou seja, quando nós pensamos num drone, e podemos pensar em todas estas utilizações, mas temos de ter a noção que um drone não tem autonomia nem a capacidade para albergar payloads muito pesados. Portanto, dependendo do tipo de missão que nós queremos realmente efetuar, temos que fazer uma escolha acertada dos equipamentos a acoplar a essa aeronave. Portanto, temos que saber qual é exatamente o tipo de missão que queremos desenvolver e qual vai ser então o payload que vamos querer integrar nessa aeronave. Quando pensamos na monitorização com a utilização de aeronaves tripuladas, temos associados alguns riscos. Riscos esses, por exemplo, em relação à baixa velocidade e baixa altitude, estes dois fatores não se devem propriamente àquilo que à performance da aeronave, mas têm a ver com a performance do próprio payload que nós temos integrados na aeronave. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu, para conseguir realmente recolher alguns dados do alvo, daquilo que eu estou a monitorizar, eu tenho que estar bastante próximo desse alvo, dependendo do sensor com que estou a trabalhar, e tenho que também reduzir um pouco a minha velocidade do meu veículo aéreo. Porquê? Porque se eu faço realmente uma missão com, sei lá, na ordem dos 90 nós, por exemplo, quando eu vou olhar para o resultado dos dados que tenho dos meus sensores, falta-me ali muita informação, portanto eu tenho que reduzir a velocidade e tenho que reduzir um pouco a minha altitude para realmente ter um bom pacote de dados para poder trabalhar. Temos outros fatores como, por exemplo, as condições meteorológicas. Por exemplo, quando nós temos acoplado um sistema num helicóptero, geralmente nós temos o nosso sistema sob inspeção do lado esquerdo e temos o helicóptero sempre a voar lateralmente do lado direito. Pode acontecer, por exemplo, um dia estar vento e a aeronave está sempre constantemente a ser empurrada contra o alvo. Portanto, aqui também temos as condições meteorológicas associadas aos riscos deste tipo de missões. E claro, se tivermos, por exemplo, no caso de um helicóptero, se estiver bastante próximo do solo, devido ao chamado downwash do próprio helicóptero, posso começar a levantar partículas e ter alguns lixos que podem também ser bastante chatos durante o tipo de missão. Mais uma vez, e relativamente a esta integração de sensores, estamos a desenvolver missões então a baixa altitude, baixa velocidade, e estamos sempre à lateral então da infraestrutura
que está a ser alvo de monitorização. Associado sempre a este tipo de missões, temos sempre, na maioria das vezes, temos que ter atenção realmente à segurança. Daí que é importante então criar aqui algumas metodologias que me permitam fazer estas inspeções com alguma segurança. Fazemos essa sincronização de imagem e lidar, de forma também não só para fazer a monitorização, mas também para me dar alguma segurança durante o voo. Falando um pouco sobre legislação, e aqui não vou aprofundar muito porque já foi um tema bastante falado hoje, temos a regulamentação nacional que pode ser analisada então no site do Voa na Boa. Já todos sabem, não é? Que já temos legislação nacional para podermos ter algum juízo quando estamos a fazer alguns voos. E está também, como já foi falado também aqui neste dia, temos também em discussão da EASA um NPA 2017-05 até dia 12 de agosto, que podem então fazer algumas notas à EASA para... Tem a ver com a legislação final depois que irá sair, portanto é importante também analisar um pouco esta legislação. Falando então um pouco sobre o target fencing. Tal como eu estava a falar anteriormente, nós para fazermos as nossas inspeções temos de estar bastante próximo do alvo de monitorização, da infraestrutura que eu estou a monitorizar. Aqui, basicamente, o conceito de target fencing, tenho aqui uma imagem engraçada com um cãozinho atrelado a um fio que vai de um ponto A ao ponto B e, basicamente, é exatamente isto aqui que nós fazemos. É tentar, de forma automática, detectar o nosso alvo de inspeção e depois fazer uma espécie de um acoplamento, de um docking a essa infraestrutura e, então, fazer a monitorização em torno da mesma. Claro que temos aqui depois situações mais técnicas em que se eu estiver no meio por exemplo, a fazer a inspeção no meio de um corredor, por exemplo, de árvores, eu tenho que ter cuidado porque se eu, por exemplo, estiver-me a aproximar da direita, eu posso ter que fugir um pouco mais para a esquerda porque estou a aproximar demasiado e para estar no voo seguro, mas não posso afastar demasiado porque no outro lado posso encontrar novamente o perigo e tenho que me afastar outra vez para o centro. Portanto, aqui depois há alguns aspectos mais técnicos que tenho que definir em quadrantes de observação que eu estou para me colocar sempre em situação segura, tanto para a aeronave como para as infraestruturas que estou a monitorizar. Apesar de estar a falar apenas do target fencing, para criar corredores seguros de monitorização, não posso esquecer os restantes que têm a ver com o geofencing e com a anticolisão, ou seja, são metodologias, no caso do geofencing, em que tenho que fazer pedidos, por exemplo, de NOTAMs, ou tenho que fazer pedidos de AAN para a recolha e utilização de imagem, e tenho então que estipular um determinado setor no espaço aéreo ou então em torno de uma determinada área. E, claro, tenho que ter também sistemas anti-colisão em que tenho que tentar saber se há mais alguém no espaço aéreo, dar-me a conhecer que estou ali e também receber informação de que estou realmente próxima de outra aeronave. Por exemplo, de uma forma muito simples, é muito fácil para um operador de UAVs ver, por exemplo, um ultraleve ou um outro tipo de aeronave, mas é extremamente difícil para alguém que está no UAV, para quem está no ultraleve ou para quem está num outro tipo de aeronave, conseguir ver o UAV e pode colidir realmente com o nosso UAV. Pronto, e era um pouco isto que eu trazia. Um grande bem-aja a toda a organização. E muito obrigada, vou passar então a palavra. Muito obrigada. Obrigada. Pedro Gamboa, professor universitário da Beira Interior no Departamento de Ciências Aeroespaciais. Muito boa tarde a todos. Eu gostava, antes de mais, de agradecer o convite que nos foi endereçado para estar aqui presente. Eu vou tentar ser breve, agora tenho mesmo muito pouco tempo. Não, ainda tem algum. Tem 10 minutos na mesma. Eu vou falar um bocadinho dos projetos que nós temos desenvolvido na área dos aeronaves não tripuladas, mas com um enfoque um bocadinho diferente daquilo que foi mostrado aqui. Aqui foram mostradas aplicações de desenvolvimento de software. Eu vou apresentar projetos ao nível do desenvolvimento da plataforma, ou seja, da aeronave em si.
Esta questão já surgiu na UBI já em 2001, quando nós nos apercebemos que o ensino do projeto aeronáutico tinha que ter alguma repercussão prática. Não podia ser só um ensino baseado no papel ou no computador. E por isso nós vimos que estas aeronaves não tripuladas seriam um bom meio de baixo custo, né, com baixos recursos financeiros e até de tempo, nós poderíamos implementar soluções que durante as aulas teóricas e aulas de desenvolvimento prático dos conceitos podíamos implementar facilmente nos laboratórios. E por isso, desde cedo, nós temos desenvolvido durante as aulas de projeto conceitos diferentes, conceitos novos, mais clássicos, mais inovadores, e pomos os alunos a experimentá-los e a construí-los e a voá-los. Por isso, a motivação desta história da aviação não tripulada na UBI é precisamente esta, é ensinar projeto de qualidade. Ou seja, os alunos têm que saber aerodinâmica, têm que saber propulsão, têm que saber estruturas, têm que saber materiais, mas no fim têm que saber integrar isso tudo num sistema que voe. Nós estamos muito preocupados com, como eu disse há bocado, as comunicações, o piloto automático, mas a aeronave em si. Outra coisa era desenvolver competências a integrar esses vários conceitos num sistema funcional. Isso também é importante. E depois esses conhecimentos que são desenvolvidos na implementação de um sistema prático também os abrem horizontes para outras aplicações diferentes. Ou seja, abrem-lhes os horizontes de eu sou capaz, tenho estas matérias muito desgarradas, mas a partir daqui eu já experimentei fazer um sistema que voe e por isso ganhei competências que podem ser aplicadas no outro lado. E por fim, também ter uma aeronave de baixo custo que pode ser usada para investigações diferentes. Pronto, por isso, ao longo deste tempo, que já lá vão alguns anos, acabámos por ganhar algumas competências nestas áreas que eu não vou dizer, mas que vocês podem ver que são áreas um bocadinho diversas, mas que em conjunto podem resultar num sistema útil. E por isso esta figura aqui resume um bocadinho a filosofia do projeto na UBI. Ou seja, nós temos que ser capazes de projetar, construir, testar e voar. E obviamente que com a experiência do voo podemos realimentar a cadeia e saber o que é que temos que alterar da próxima vez. Pronto, posto isto, gostava de vos apresentar alguns projetos que nós temos desenvolvido. São projetos de investigação, não têm qualquer aplicação prática, mas servem para nós aprendermos mais qualquer coisa sobre a aeronave em si. Pronto, na aviação nós temos que tentar cada vez mais conseguir responder a estas questões. Melhor desempenho, por isso com melhor desempenho nós conseguimos fazer mais coisas diferentes. Melhor utilização da energia, ou seja, conseguimos fazer mais coisas diferentes a menor custo. E também com materiais verdes ou soluções verdes, conseguimos fazer mais coisas a menor custo e danificando menos o ambiente, ou pelo menos reduzir esse dano. E por isso aparecem novas missões, com estas ideias que se podem desenvolver, e implica uma coisa muito importante na aeronáutica, é a otimização multidisciplinar. Ou seja, é criar ferramentas numéricas, para além da experiência do projetista, que possam ajudar-nos a procurar uma solução melhor. Pronto, então, apresentando alguns conceitos, este é um conceito que tem este nome, o Wingtip Vortex Tail. É um conceito que foi desenvolvido com o objetivo de reduzir a resistência aerodinâmica da asa, aproveitando uma coisa que nós na aeronáutica sabemos, que é o vórtice de ponta da asa. Nós sabemos que o vórtice de ponta da asa é a dissipação de energia do avião para o ar, por isso é a energia que vai embora. Mas se nós conseguirmos aproveitar essa energia, podemos basicamente usar uma aeronave mais pequena, com menos necessidades de controlo para manobrar e, obviamente, será mais eficiente. Por isso, estas três figuras mostram a evolução do conceito. A primeira não teve muitas contas, foi aquele feeling, não é? Como as pessoas que pensam muito gostam de experimentar as coisas, mesmo sem saber o que é que elas vão dar. A segunda é um refinamento do conceito desse aproveitamento dos vórtices de ponta da asa. Se vocês repararem, aqueles cones da asa estão um bocadinho mais dentro, não estão na ponta, estão um bocadinho mais dentro. E depois o último avião foi um desenvolvimento estrutural que, no segundo modelo, nós identificámos que a estrutura é extremamente pouco rígida. Porquê? Porque as forças lá atrás vão torcer a asa. E por isso acaba por ser uma aprendizagem de um conceito, que achávamos que era interessante e que depois deu resultados, mas aprendemos ao nível da aerodinâmica
e das estruturas. Outro projeto que nós fizemos foi uma competição em que participámos nos Estados Unidos, que foi lançado pela Lockheed Martin, em que o objetivo aqui era desenvolver uma aeronave elétrica para voar indoor, ou seja, dentro de portas, que pesasse o menos possível e voasse o máximo de tempo e pudesse transportar uma carga útil de 75 gramas. Ok? Vocês podem pensar, isso é uma coisa muito fácil, um avião tão pequenino é fácil. Pois, este avião pesa 350 gramas, ok? Tem uma bateria com 75 gramas, a carga útil é de 75 gramas, consome 1 a 13 watts e voa 4 horas. Pronto, foi um desafio muito grande, em particular na aerodinâmica e na estrutura, porque foi um trabalho iterativo de tentar baixar o peso ao mínimo. Pronto, outro exemplo, nós na aeronáutica sabemos que a dimensão da aeronave deve-se adequar à velocidade de voo ou às forças nas asas. Mas isso é mais ou menos difícil de implementar, em particular na aviação tripulada, nos AVs é mais fácil. E por isso, já há alguns anos para cá, existe este conceito novo que é o morphing. Morphing quer dizer mudar de forma. E mudar de forma para quê? Para nós pormos o avião com a forma ou com o tamanho mais adequado para voar depressa, ou para voar devagar, ou para voar alto, ou para voar baixo. E por isso nós desenvolvemos um conceito que é uma asa telescópica, varia de envergadura, e decidimos fazer este projeto porquê? Porque não há dados quantitativos na literatura. Toda a gente diz que é melhor, mas não sabemos quanto melhor é. E por isso quisemos experimentar. E nesse sentido, desenvolvemos este projeto. Vou-vos passar um vídeo. Este projeto foi mais ou menos longo. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma otimização aerodinâmica da geometria da asa, adaptada a uma missão que nós desenhamos. Depois, a segunda parte foi desenvolver a estrutura e o mecanismo de atuação. Como vocês podem ver, as asas podem mover em simetria ou assimetricamente. Em simetria é para se adaptar à velocidade de voo. Assimetricamente é para implementar o controlo de rolamento na aeronave. Isto é uma filmagem do primeiro voo, que já ocorreu há uns anos, já nem me lembro, e que vocês aqui à direita, à esquerda em baixo, veem em tempo real, juntamente com a imagem do lado, a informação que o piloto tem para pilotar a aeronave. Pronto, aqui não se nota muito bem, mas a asa está a mexer-se, mas por causa da câmara de ter uma abertura muito grande, a asa parece que não se mexe, mas ela tem uma variação de 40 centímetros. O avião tem 2,5 metros de envergadura e podem ver ali no nosso stand que está ao fundo do hall, no lado direito. Pronto, o que é que nós concluímos daqui? Concluímos várias coisas que já sabíamos, não é? Mas agora temos números e a vantagem do projeto foi essa. Sabemos que o avião é mais pesado do que um avião convencional, consome mais energia quando é preciso acelerar ou ganhar altura, mas depois, em nível de voo, em que tínhamos fases da missão bastante distintas, como, por exemplo, voar devagar, depois voar depressa, conseguimos ganhar 8% de energia. Ou seja, numa missão em que a velocidade seja constante, como é o caso de um avião comercial, né, que vai sempre àquela condição de voo, não compensa o sistema. Mas neste caso, em que temos uma missão variada, nós podemos então ganhar até 8% de energia, ou seja, vai consumir menos 8%. Outro projeto é um projeto de uma aeronave solar, ou seja, vai buscar energia ao Sol através de células fotovoltaicas para alimentar a propulsão e os sistemas. Este projeto ainda está a ser desenvolvido. Nós já conseguimos no inverno fazer 5 horas e meia de voo, por isso esperamos no verão fazer muitas mais horas de voo. E também tenho um pequeno vídeo da descolagem. Por acaso é só a descolagem, porque depois ele voa muito longe e não dá para continuar a filmar. Este avião pesa 5,5 kg à descolagem, tem uma envergadura de 4,5 metros e tem uma bateria apenas de 10 mil mAh, o que dá para voar sem energia solar 1h30. Só com a bateria voa 1h30. Com os painéis solares, no inverno voa 5 horas e meia, esperemos que nos próximos ensaios voe mais tempo. Pronto, isto é apenas a descolagem, o avião voa muito devagar, voa a 25 km por hora,
quase que dá para correr ao lado dele. Pronto, mais outro projeto tem a ver com sistemas propulsivos adaptados a estas aeronaves. Nós às vezes fazemos alguns projetos que têm configurações únicas. Este avião que estão aqui a ver ao centro tem o sistema propulsivo no centro do cone da fuselagem, por isso a hélice está montada à volta da estrutura e nós tivemos que desenvolver um motor elétrico especificamente para aquela aplicação, que é o que está do lado esquerdo, e obviamente que também ensaiamos os sistemas propulsivos em túnel de vento para quantificar o desempenho que nós conseguimos obter. Pronto, sei que as questões são para depois, por isso agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. E eu aproveito já, Pedro, para lhe colocar uma questão para satisfazer a minha curiosidade, e se calhar também de algumas pessoas aqui, espero bem. Quanto tempo em média é que demora para desenvolver um projeto destes e pô-lo em prática? E quantas pessoas é que são envolvidas? É assim, na academia demora um bocadinho. E esse bocadinho é mais ou menos quanto? Só para termos uma noção. Mas desde o projeto até ao voo são centenas de horas. Mas centenas de horas, portanto, uns meses, no Sim, mínimo. sim. Mais de um ano. Normalmente o que nós temos nós envolvemos os alunos neste projeto. Sim. E os alunos estão sempre em processo de aprendizagem. Por isso não sabem, há coisas que eles não sabem. E por isso demora mais tempo porque têm a aprendizagem de fazer o projeto, de aprender a utilizar as ferramentas de cálculo, de projeto, as ferramentas de construção. Isto é tudo feito lá. Sim. Somos nós que construímos tudo, ou seja, desde o projeto até ao voo fazemos tudo. E por isso demora algum tempo que as pessoas envolvidas aprendam as várias ferramentas para conseguirem o resultado deste. Ou seja, é tal mais-valia que nós temos ao nível da formação, mas depois muitas vezes acaba por não ser aproveitada. Temos o projeto, mas depois acabamos por deixar fugir os nossos talentos e isto já foi abordado noutras mesas. Esse é que é o problema. Eu gostava de colocar uma questão. Como temos 9 minutos e 15 segundos e eu sou muito rigorosa no cumprimento dos tempos, e a pergunta que eu gostava de colocar é uma espécie de desafio. Eu sei que não somos meteorologistas, não fazemos propriamente futurologia, mas face àqueles dados que nós temos neste momento na mão e sabendo nós que isto corre tudo a uma velocidade enorme, como é que, por exemplo, o professor consegue prever o futuro? Como é que vão ser os próximos tempos ao nível desta tecnologia? Os próximos tempos são difíceis de prever, obviamente. Acho que a tecnologia que nós temos disponível permite-nos fazer tudo aquilo que a imaginação nos deixar. Portanto, é muito difícil porque a imaginação é muito fértil, os nossos ideais e aquilo que são os nossos objetivos nestas áreas são ambiciosos. Não consigo fazer futurologia. Agora, gostava muito de reduzir ao máximo o risco nas inspeções que nós fazemos. Nós falamos das inspeções dos helicópteros, mas não são as únicas que têm risco. Nós temos colegas nossos, colaboradores nossos, que estão sistematicamente a trabalhar na vizinhança de tensão, que estão em locais que existem técnicas de trabalhos em altura. Portanto, são riscos elevados que o Grupo EDP não tem perfil para sujeitar as pessoas a este tipo de riscos. Portanto, aquilo que eu gostava de ver no futuro era realmente uma eliminação deste risco, com uma qualidade de monitorização dos ativos extremamente elevada, com uma capacidade de, como referiu o André bem, uma capacidade de predição daquilo que vai ser a manutenção necessária extremamente elevada e extremamente rigorosa. Portanto, e dar-nos aqui, para mim, Grupo EDP, chegar ao ponto de eu ter a garantia que cada cliente de energia tem energia no momento em que acende o interruptor de sua casa e consegue iluminar aquilo que tem à sua frente. Portanto, temos ambição, o céu é o limite, mas a carteira também nos traz alguns limites. Esse é que é o problema. Portanto, a tal contenção de custos. André, tivemos aqui uma boa notícia enquanto nos falou. Portanto, está aberto o recrutamento. Nós tivemos aqui inúmeros estudantes nesta plateia, o que é excelente. Portanto, esta é uma área de empregabilidade realmente a 100%. Ainda ontem vários professores universitários sublinhavam mesmo esse mesmo facto. Pergunto-lhe também, tendo em conta toda a ambição que demonstrou ali no púlpito, neste palco, como é que prevê o futuro, como é que vão ser os próximos tempos? Nós estamos agora a observar algumas tendências no mercado que eu acho que são muito interessantes. Então, Então, os drones
começaram por ser uma ferramenta que voava e que podia fazer tudo. E chegámos muito rapidamente à conclusão que isso não é verdade, que há muitas limitações. Então o que estamos a ver no mercado de massas é um domínio absoluto de algumas marcas que estão a conseguir competir em preço e em fiabilidade de uma maneira que levou a que várias outras marcas de perfil acabassem no último ano de fazer reduções drásticas de custos e de pessoal. Portanto, estamos a ver uma concentração do mercado em alguns players. E depois estamos a ver também, igualmente, que o mercado, fora o do drone de brinquedo, o drone de aplicação comercial precisa de ter anexado ao hardware a interpretação dos dados. Portanto, o que me parece claro é que vão começar a haver avenidas de aplicações, inspeções de infraestruturas, telecomunicações, busca e salvamento, militar, com aplicações end-to-end, portanto, onde o drone é só um veículo utilizado para recolher dados que depois devem se transformar em ações da maneira mais eficiente possível. Claro. E é exatamente aqui que a ProDrone se está a posicionar. Quando eu mencionei que não me interessa qual é o drone, para nós o drone é um chassis, como um chassis de um carro. E o nosso sistema é como um sistema autónomo que se coloca, seja num Fiat, num BMW ou num Porsche. E desta forma nós podemos, digamos, acoplar-nos a esta onda de desenvolvimento de hardware e constantemente utilizar o melhor hardware que está no mercado. A nossa visão é que não nos interessa competir no hardware e acho que é uma estratégia inteligente, a não ser para secções do mercado muito específicas. De resto, o mercado não quer drones, o mercado industrial quer soluções. E isso passa por recolher os dados de uma forma sistemática e robusta e depois entregar o que o cliente quer, que é como é que estão os meus ativos e o que é que eu devo fazer para os manter em boa condição. Muito bem. Sandra Antunes, a mesma questão, tendo em conta também uma expressão que utilizou quando falou para a plateia, é que disse que a sua empresa não é muito conhecida em Portugal e mais lá fora. Tendo em conta essa reflexão. Sim, porque inicialmente nós começamos realmente com as inspeções das linhas elétricas, por exemplo. Em Portugal temos praticamente um cliente, dois, pronto, para assim dizer. Então temos um maior volume de trabalho lá fora do que propriamente em Portugal. Pronto. E agora como vai ser o futuro, tendo em conta isso mesmo? Em relação ao futuro, Portanto, pelo menos a utilização das aeronaves... é nacionalização. Sim. Não só nesse sentido, mas em relação àquilo que eu chamo de vetores. Não gosto de chamar de veículo, aeronave, pronto, são vetores, porque estes sistemas podem ser acoplados em diversos tipos de vetores. Eu não diria que os drones futuramente não vêm de todo substituir as aeronaves tripuladas, mas vão ser uma forma de ajudar nesta parte do risco e vai ser complementar às aeronaves tripuladas. Portanto, enquanto que uma aeronave tripulada consegue fazer o maior número de quilómetros de monitorização, a aeronave não tripulada pode, em determinados pontos em que o risco associado a esse tipo de monitorização é mais elevado, ele pode fazer algum tipo de monitorização nesses pontos mais críticos e mais detalhado. Muito bem. Pronto. Pedro Gamboa. O futuro, como vai ser? O futuro acho que vai... O futuro já é hoje. Sim, vai haver drones já foi por todo lado. Não nos diga isso, que até nos assustamos. Eu acho que sim. Ao menos que sejam todos registados e licenciados, claro. ali com certificados, para sabermos quem é que acionamos juridicamente se nos acontecer alguma coisa, não é? Não estou a dizer que não haja regras, mas o que se nota é que o acesso à tecnologia é mais fácil hoje em dia. E por isso cada vez mais pessoas vão ter acesso a esta tecnologia e por isso ela vai difundir-se muito mais depressa. Nós já, por exemplo, nas nossas aeronaves usamos pilotos automáticos open source, open hardware. Ou seja, qualquer pessoa pode aceder a um sistema deste que custa 300 euros e pode pôr uma aeronave no ar. E por isso mostra bem o que é que vai ser o futuro. É a banalização completa do Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é a capacidade das pessoas poderem experimentar a baixo custo que há uns anos era impossível. Claro.
Por isso Existem é uma tecnologia que vai ser especificidades acessível. de acordo hoje, com as funções, a Exatamente. do secretário de Estado do Obviamente que as Defesa, regras Marcos é como em Estrela, tudo. que por claro. motivos de força maior Gonçalo não pôde Matias, estar a presente. mesma Diretor-Geral questão, de Recursos mas do Ministério da Defesa Nacional, queria também que me Alberto falasse um Coelho. pouco da necessidade ou não, na sua opinião, de haver um certificado para quem opera com estas coisas, como existe à semelhança de outras situações. Muito bem. Não sei se me estão a ouvir. Então. Neste momento existe um desafio, na minha opinião, que é conseguirmos adaptar a regulamentação ao risco efetivo das operações. Não faz qualquer sentido eu ter um curso de piloto de aviação tripulada, por exemplo, para uma aeronave que tenha 2 kg a voar remotamente. Faz sentido, sim, que esta formação e esta certificação, licenciamento, como quisermos chamar, seja proporcional, então, ao risco desta operação. Assim sendo, o futuro nesta área vai passar certamente, é o que a EASA tem apontado, vai passar certamente por questões de sensibilização à partida. Se eu estiver a voar uma aeronave brinquedo, com 100 gramas, por exemplo, se calhar basta-me um e-learning, uma apresentação de boa na boa para perceber efetivamente os riscos que estão lá implícitos. No entanto, à medida que eu começo a aumentar a complexidade e os riscos da operação, é necessário mais formação. Formação que poderá passar pela parte teórica, mas também pela parte técnica. É preciso também verificar que, à medida que vamos ainda aumentar este risco, estes pilotos podem ter que ser verificados, poderá ter que haver um exame, seja ele teórico ou prático. Ou seja, eu penso que isto vai ser de uma maneira progressiva, esta formação. Penso também que esta tecnologia vai chegar ao nível de risco, se é assim que eu lhe posso chamar, ou de complexidade da aviação tripulada de hoje em dia, e que aí certamente que as regras que temos hoje em dia da aviação tripulada, que estão claramente aceitas como boas, serão aplicadas. Muito bem, muito obrigada por terem vindo e por terem participado neste Portugal Air Summit. Por hoje, os debates, os painéis de debate chegaram ao fim. Amanhã, os trabalhos começam bem cedo, por volta das 9h30 da manhã, logo com a presença do Ministro da Economia, Caldeira Cabral, e temos muito para falar amanhã, inclusive do turismo dentro deste setor. Muito obrigada, boa tarde. Para o encerramento do segundo dia do Air Summit, em representação do Secretário de Estado da Defesa, Marcos Estrela, que por motivos de força maior não pôde estar presente, o Diretor-Geral de Recursos do Ministério da Defesa Nacional, Alberto Coelho, toma a palavra.